Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a professora Joanete Xavier, professora de Linguagens e suas tecnologias. E eu estou falando aqui com vocês do componente curricular Língua Portuguesa. Vamos na tela comigo? Bom, hoje nós vamos tratar, eu estou falando com os estudantes da terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. E nós trataremos aqui hoje sobre o tema variedade linguística, que ele aparece aí no material de vocês. Então vamos conhecer melhor esse objeto de conhecimento? O idioma oficial do Brasil. Em agosto de 1758, a língua portuguesa, ela torna-se o idioma oficial do Brasil, através de um decreto do Marquês de Pombal, que também proíbe o uso da língua geral. Então vejam, isso foi em agosto de 1758. A língua geral era o nome dado à linguagem que misturava o português e as línguas indígenas faladas aqui na época da colonização. Então, vocês agora já sabem quando que o idioma, a língua portuguesa, foi institucionalizada aqui no nosso país como idioma oficial, nossa língua portuguesa. Agora, nós vamos aqui conhecer os tipos de variação linguística. A língua, ela sofre variações, ou melhor dizendo, o verbo sofrer não é o termo ideal. A língua passa por variações. Sabe por quê? Porque depende muito da região, do grupo social, da idade do falante, depende também da situação em que a comunicação está ocorrendo. Então, por tantas questões, né, aspectos que são considerados, nós podemos dizer que a língua, ela passa por variações. E essas variações são positivas? Claro que sim. Por quê, Janete? Porque é uma língua que é viva, ela está sempre passando por variações. Sempre passando por variações. Então, isso é prova de que a língua nossa língua portuguesa, está viva, tá? Língua que não tem variação, ela está fadada à morte. Na tela comigo, agora podemos ir. Então, vamos lá. O tipo de variação pode ser o sociocultural, equivalente a grupos sociais. Pode ser situacional, pode ser histórica, pode ser geográfica, ou nós podemos falar de preconceito linguístico. O aspecto a que se relaciona a variedade sociocultural é um grupo social. A situacional são situações particular, necessidade de comunicação. Por exemplo, você entrando em contato, estabelecendo uma comunicação com a criancinha bem pequenininha. É lógico que a linguagem sua, ela vai se adequar com aquele receptor, que é uma criança bem pequena. Ou então você imagina você conversando com o diretor da sua escola, é uma situação diferente, por exemplo, de você conversar com um colega. Não é? O colega você vai ter mais liberdade, a linguagem vai ser sem preocupação, porque o colega, né, pode ser até um amigo, ele é mais próximo de você. Agora, com o diretor, a situação de comunicação, ela vai impor uma escolha linguística, né, escolha de algumas palavras para dar uma certa formalidade à comunicação. Vamos para a tela? Bom, quando eu falo da histórica, é a época do falante. Então, você percebe que a língua varia de acordo com o tempo. E a geográfica é a região em que o falante vive. E quando falamos de preconceito linguístico, é quando as pessoas não aceitam, né? Não há aceitação do código linguístico interno do outro por não se adequar ao seu. Então, às vezes, o dialeto nordestino, ou nortista, ou sulista, ele pode incomodar. E aí é o momento em que gera o que chamamos de preconceito.
Bom, só para você ter uma ideia dessa variedade, considerando o aspecto da região, a região onde cada falante está é a variedade que agrupa termos próprios de uma região dentro do mesmo país. Essa variedade vai além da pronúncia diferente. Refere-se ao vocabulário próprio de cada região, também conhecido como dialeto regional. Então, a variedade regional, ou o que chamamos de regionalismo, traz aí como exemplo olha só, esse pão aí, ele é muito conhecido e todo mundo adora um pãozinho desse. Se você for pensar, esse pão lá na região norte, ele é conhecido como carequinha. No Rio Grande do Sul, ele é conhecido como cacetinho. Lá no Ceará, ele é conhecido como carioquinha. Quando você observa, então, o Nordeste, você observa que é pão aguado. O pão de sal é no Rio de Janeiro. E quando você observa carcaça ou cacete, é em Portugal. E pistole, não é? É na França. E aqui, na nossa região, aqui no Centro-Oeste, nós conhecemos esse pãozinho como pão francês. Não é isso? Ah, vamos comprar um pão francês. É um pãozinho francês. Pode ser um pão francês? Ah, e ele quentinho com manteiga, é tudo de bom, né? Vamos seguir? Olha só. Variação geográfica. Então, nós falamos do regionalismo, nós estamos falando do regionalismo, da variação geográfica que envolve a região. Vocabulário que pertence ou que pertencente a uma região, estado, país, ela marca a alteridade de um grupo. E esta é a guria que te falei, bah. Tchê, o que foi? Oxi, lá, ele, parece que eu ouvi a galera do trio me chamando. Vocês vão observando que aí nós temos marcas de regiões diferentes, né? Oxé, oxi, ó, oxi. Ah, esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho brasino, um cusco, muito esperto e boa vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-me para acompanhar-me e depois de sair à porteira, nem por nada fazia cara à volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. Você observa que aqui essas expressões usadas nesse texto são expressões típicas de um determinado país, né? Ainda, agora, falando de variedades, nós saímos agora da regional, do regionalismo, da geográfica, e vamos considerar o aspecto histórico, que é a época. As línguas não são estáticas, fixas, imutáveis. Elas se alteram com o passar do tempo e com o uso também. Muda a forma de falar, mudam as palavras, a grafia e o sentido delas. Essas alterações recebem o nome de variações históricas da língua. Olha esse exemplo aqui. Bobina central. São as máquinas fim de... Olha só. Olha como escreve. Máquinas para cozer. Você nem sabe o que é isso, né? Nem eu sei, porque é de uma época muito distante mesmo. As gírias também, elas vão alterando. A sua avó, quando ela ia se referir a um rapaz bonito, ela dizia, que pão. Pão? Aí depois, com o passar do tempo, nossa, que filé. Aí depois vão alterando também aquilo que a gente chama de gíria, né? É o tempo, né? A história.
São palavras que a gente usava antigamente, né? Que pessoas usavam, que vieram antes de nós e que hoje não se usa mais. Agora, considerando ainda a variação histórica, é o vocabulário que marca uma geração ou uma época. Isso aqui é bacana para a gente conseguir entender melhor essa variedade. Mentirinhas. Evolução da língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio, és bela tal qual uma petúnia. Meu Jesus, vossa mercê? Galanteio? O que é isso? Sois muito abusado. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Olha a passagem do tempo. Não é mais vós, mercê. Agora é você. Para, meu irmão. Para, meu irmão está olhando. Isso já é 1980. Lá era 1940, aqui 1980. Agora 2010. Se liga, mina. Tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou. Vamos sapecar geral? Olha as mudanças dentro das escolhas linguísticas, né? Então, isso aí comprova a época. À medida que o tempo vai passando, as expressões vão se alterando. Agora nós vamos falar da variação sociocultural, usada dentro de grupo social, ao que o falante se insere com o qual convive. Por exemplo, papo de surfista. Pô, bro, tá maó, mar hoje, saca só, maneiro. Maó vaca, tão tomando aí. Saco não tem as manhas do pico. Pobre, ó, somos free surfer. Esse mar não tá para peixe, só para tatuíra. Vambora? Aqui você observa que o papo dos surfistas é como se só eles mesmos entendessem, né? Essas variações que eles utilizam são só deles, assim como um médico para o seu paciente, assim como um policial, que tem também expressões próprias, que a gente chama de jargões da língua. Vamos ver o próximo exemplo? Olha só, é um novo procedimento para evitar o rolezinho no shopping. Por favor, a carteira de identidade e o extrato bancário. Então, aqui vocês observam rolezinho, né? Bom, variação situacional é a adaptação da comunicação conforme o ambiente, a situação, a necessidade de expressão da língua. Vocabulário de tribunal. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade, a testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecido por todos. Isso aí, quando eu pensar no vocabulário de tribunal. Agora, se eu pensar num papo de bar, eu vou dizer assim, ó, caras, vamos cair na real? A testemunha enrolou. E na tirinha nós temos, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Olha a linguagem que o garoto utiliza. Não é verdade. Ele utiliza a linguagem da internet, né? E está dizendo que não é verdade. Essas variações, então, variações situacionais, históricas, geográficas, socioculturais, é o que chamamos de variedades linguísticas, tá bom? São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais, regionais nas quais ela é utilizada. E quando falamos de preconceito linguístico, é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala, que geralmente atinge as variedades associadas a grupos de menor prestígio social. Eu canto em português errado. Acho que o imperfeito não participa do passado. Troco as pessoas, troco os pronomes. Quem disse isso foi Renato Russo. E essa tirinha, ela demonstra bem essa variedade sociocultural que revela
né, trata a língua, é tratar de um tema político, já que também é tratar de seres humanos. Quem disse isso foi o Marcos Bagno. E na tirinha, aumenta ela para mim para a gente conseguir ler. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? Eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale, já para o castigo. Mas, e amanhã quero você, o fino no português. Então aqui, dentro dessa situação comunicativa, houve então preconceito linguístico da professora para o Chico Bento, embora seja esse, a escola, um espaço para se ensinar o domínio da língua padrão, com certeza ela cometeu um preconceito. Tinha outras formas de promover a língua do Chico Bento. Vamos lá? Eu fico por aqui hoje, agradeço a vocês pela atenção e até a nossa próxima aula. Obrigada.